não acredita no sobrenatural não deveria falar coisas que não sabe, pois se a pessoa não acredita, pelo menos deve respeitar, pois é real e de cada 10 pessoas, uma já presenciou algo sobrenatural. Olá, Cris, me chamo Chiquinho, tenho 67 anos e moro em Baturité. Eu adoro o seu canal, sou um inscrito fiel e amo seus relatos e sempre escuto antes de dormir. Hoje é minha vez de contar algo sobrenatural que aconteceu com parentes da minha família e por causa de um vídeo que vi em seu canal, aquele que você gravou na capela da Dona Nina, resolvi então contar as minhas histórias sobrenaturais relacionadas àquele local. Eu e minha família sempre moramos aqui na cidade de Baturité. E desde que eu me entendo por gente, ouço histórias de visagens e assombrações aqui na Serra e região. Minha mãe Josefa relata em uma conversa de família um acontecimento que ocorreu na nossa cidade, quando ela era apenas uma mocinha, nem conhecia meu pai ainda. Ela me contou que uma certa vez houve um falecimento inesperado em nossa cidade, de uma senhora muito distinta e elegante. Ela estava hospedada num patronato da Nossa Senhora da Conceição, em uma missão religiosa que não sei dizer qual é. Ela passeava pelas proximidades do sítio Arvoredo, junto à sua filha e algumas alunas do patronato. Foi quando de repente começou a se sentir mal. E do nada foi desfalecendo rapidamente, sem sequer dar tempo de pedir ajuda para socorrê-la. As moças que estavam com ela se desesperaram, juntamente com sua filha. E quando a ajuda chegou, era tarde demais. Ela já tinha partido. Seu esposo, o comendador Ananias Arruda, ficou inconsolável com a perda de sua amada esposa. A dor da sua alma era inconsolável. Dona Nina tinha apenas 45 anos e era bem conhecida na região por suas benfeitorias. Houve uma grande comoção na nossa cidade por causa do seu falecimento. A data da sua partida foi no dia 19 de 1 de 1941 e foi sepultada 2 dias depois no cemitério de Baturité. Logo após o enterro, seu Ananias fez o trajeto que sua amada fez. Ao visitar o local da sua partida, ele resolveu fazer uma capela em homenagem à sua amada esposa, como forma de homenagear o seu grande amor. Você me pergunta, por que eu estou contando esses detalhes? Bom, Cris e amigos, é porque vai fazer todo o sentido para que vocês entendam melhor os fatos que narrarei a seguir. Depois de algum tempo, ele fez a capela e até missa era celebrada naquele local. E a sua inauguração foi muita gente para a missa, inclusive minha mãe foi com alguns parentes e amigos. Minha mãe relatou que coisas estranhas aconteceram naquela capela e que muitos já tinham visto coisas de visagens por ali. Certa vez minha mãe estava na casa de uma tia, quando o tio dela estava contando uma história extraordinária, de tão inacreditável que era. Ele relatou que tinha saído pela madrugada, indo em direção à serra, lá para as bandas do Pacoti, pois ele tinha um serviço de pedreiro para fazer. E como ele não tinha bicicleta, ele teve que ir a pé mesmo. E saiu de casa às 4 horas da manhã, para pelo menos chegar às 6 da manhã no local do seu trabalho. Ele disse que nesse dia estava um tempinho chuvoso e estava muito frio. Tinha muita neblina no caminho e ele foi caminhando devagar para que não tivesse nenhum acidente. Foi quando ele começou a ouvir cânticos à sua frente e ficou pensando: será que tinha procissão esses dias e eu não estava sabendo? Ele então apressou os passos para tentar acompanhar os devotos. Foi quando ele conseguiu chegar mais ou menos
perto da multidão e ele ficou ali no final da procissão, pois não queria atrapalhar o cortejo. Ele relatou que o ambiente parecia ter baixado mais a temperatura, fazendo com que ele batesse os dentes de tanto frio. Aquelas pessoas pareciam ser muito estranhas, vestiam uma espécie de túnica branca e levavam nas mãos uma vela de 7º dia acesas. Ele apertava os olhos para ver se reconhecia alguém, só que ele não conseguiu enxergar ninguém conhecido e era muito estranho, porque era um local pequeno e todos se conheciam. Ele já tinha começado a se arrepender de ter acompanhado aquelas pessoas, pois aquilo não era algo normal para a região. As canções que a procissão cantava, ele dizia ter nunca escutado tais melodias. As vozes das pessoas pareciam ter ecos e enchia o ambiente de medo. O local que tudo isso aconteceu foi na subida da serra, sem muitas casas à beira da estrada, cercado de matas dos dois lados, um intenso nevoeiro e a única iluminação era das velas que vinham da multidão, fora o frio enorme que ele estava sentindo. Ele começou a rezar em voz baixa, pois ele tinha certeza que aquilo não era coisa desse mundo, e foi caminhando atrás da procissão, mantendo uma certa distância. O tio José disse que quando chegou na capela da Dona Ninha, todos da procissão ficaram parados ali na frente, sem esboçar nenhuma reação. Simplesmente ficaram parados ali, no meio da estrada, olhando em direção à capela. A capela estava toda iluminada por dentro, como se tivesse várias velas acesas no local. Tio José ficou ali olhando aquela cena bizarra por mais ou menos uns 15 minutos, esperando que aquelas pessoas saíssem do caminho para ele passar. Já era por volta de 5h30 da manhã e ele disse que não teve coragem de passar por aquela multidão, pois tinha certeza que aquelas pessoas eram assombrações. As vestimentas eram diferentes, não tinham expressão nenhuma. Não conversavam entre si e tinham um olhar sem vida. Aquilo era realmente assustador. Foi quando de repente um galo cantou e ele olhou para trás, desviando o olhar por um segundo da multidão. E quando ele voltou a olhar para sua frente, ele ficou sem ar. Seu corpo congelou e quase teve um troço ali mesmo. Pois no lugar onde estavam as pessoas, ali em frente à capela no meio da estrada, ele só pôde ver uma intensa neblina, que mal dava para enxergar 1 metro de distância. A capela estava toda escura e fechada. Não tinha como aquelas pessoas ter sumido tão rápido, e muito menos a capela está deserta. Ele conta que congelou até a alma e que um arrepio terrível passou pelo seu corpo e que não conseguiu mexer um músculo de tanto pavor, pois ele tinha se assombrado. Depois de alguns minutos, o dia foi clareando cada vez mais e seus movimentos foi voltando. Já era mais de 6 da manhã e já estava tudo claro, apesar do tempo chuvoso. Então o tio João voltou a se mexer e passou por frente da capela. E ele fez a besteira de olhar para dentro da mesma. E ali ele pôde ver várias pessoas de branco com as velas nas mãos. O tio Zé saiu correndo dali feito um condenado. Depois disso, ele nunca mais passou ali pela noite ou pela manhã cedinho. Ele só passava ali depois das 6 da manhã e antes das 6 da noite. Eu tenho muito mais histórias sobre esse local onde está essa capela. Se os amigos inscritos quiserem que eu traga mais histórias da minha família e amigos, peço que deixe nos comentários, pois eu enviarei para a Cris, para que na voz dela seja narrada as histórias de assombração da capela. Agradeço a Cris pelo espaço cedido e ter a oportunidade de contar minhas histórias sobrenaturais. Muito obrigada por tudo e boa noite.